Você já parou para reparar como é a forma que você usa para falar com você mesma? Às vezes a gente comete algum erro ou a gente é estabanada em algum momento. E como é que você reage a isso? Tipo, chutei o canto do sofá com o dedinho mindinho. Ai, que dor, né? E aí, como é que é o seu discurso com você? Será que ele é, nossa, de novo tô fazendo isso, eu sou muito estabanada, olha como eu sou desastrada, eu sou muito desatenta, nossa, que burra, tinha que ser comigo, eu sempre faço isso? Ou será que é, ai, bati o dedinho, vou sentar um pouco, vou esperar a dor passar, será que precisa de gelo? Eu olho pra ver se machucou e eu me trato com cuidado. Percebe a diferença entre essas duas formas de lidar, de reagir a um evento que é possível de acontecer com absolutamente qualquer pessoa? Às vezes a gente acaba construindo um discurso, uma narrativa que a gente usa para falar com a gente, que é muito danosa, que é muito malvada, que é muito cruel. Às vezes a gente fala com a gente de formas que a gente jamais conseguiria falar com outra pessoa. Ou até que a gente conseguiria falar com outra pessoa, mas que é o tipo de fala que às vezes a gente se arrepende. Então que a gente, por mais que consiga, a gente não gostaria de falar com outra pessoa. E por que será que a gente faz isso com a gente? Por que será que a gente aprende que tudo bem falar pra mim mesma? Que eu sou burra, que eu sou estabanada, que eu sou desastrada, que só não perde a cabeça porque tá presa ou qualquer coisa assim. Por que será que é tolerável se tratar de uma forma que você não gostaria de tratar outras pessoas? A gente precisa aprender que assim como a forma que a gente fala com as outras pessoas vai impactar elas, a forma como a gente fala com a gente também nos impacta. E eu vou te mostrar como. E não vai ser com esse exemplo do dedinho, vai ser com outro exemplo. Imagina que você fez alguns exames e aí você descobriu que, não sei, tá com colesterol alto ou tem alguma questão que vai fazer com que você precise se dedicar mais no seu autocuidado. Você vai ter que se alimentar um pouco melhor, você vai ter que fazer mais atividade física, você vai precisar se expor mais ao sol, você vai precisar se cuidar. Fazer isso, às vezes até com uma sugestão médica, pode ser um motivadorzinho a mais. Mas digamos que você começou a fazer isso, tá conseguindo seguir, e aí no final de semana você saiu e ficou com um resfriado. E aí, obviamente, né, com um resfriado, com uma gripe, você não vai querer nem dar conta de fazer atividade física naquela semana, por exemplo, em que você está se sentindo doente. E aí, na semana seguinte, chega segunda-feira e você não consegue voltar à atividade física. E aí o que você pensa? Nossa, isso não é pra mim. Toda vez eu desisto. Eu nunca vou dar conta de voltar a fazer atividade física. Eu nunca vou conseguir ter constância. E isso não é pra mim. Ou eu sou uma preguiçosa mesmo. Ou coisas nesse sentido. Se eu falar isso pra alguém, eu definitivamente não tô motivando essa pessoa a recomeçar esse hábito. Não tô. Agora, se eu digo, por exemplo, poxa, hoje eu não consegui. Eu posso pensar, por exemplo, o que é o mínimo que eu consigo fazer hoje? Então talvez eu não consiga sair pra academia, eu ainda estava cansada, dormi até um pouco mais tarde, mas será que eu consigo fazer um alongamento? Na sala da minha casa, que seja. Uma aula de yoga, boto no YouTube, pesquiso uma aula e faço um exercício de relaxamento mesmo, mas que já vou mexer meu corpo, que eu já vou trabalhar força, que eu já vou trabalhar respiração e talvez amanhã eu consiga voltar a fazer alguma coisa. Ou, então hoje eu não fui, e aí quando eu for pro meu trabalho, ou quando eu for no mercado, ou fazer alguma coisa assim, dentro das minhas possibilidades eu vou tentar ou ir a pé, ou subir de escada, ou fazer algum tipo de movimento com o meu corpo. A gente não tá falando só sobre gastar calorias, mas a gente tá falando sobre fazer coisas que vão te servir como motivadoras. Eu dar conta de fazer um alongamento na sala da minha casa me dá uma sensação de que eu consigo. Eu não consegui ir até a academia, mas alguma coisa eu consegui fazer. Por mais que não seja o cenário perfeito, que já foi, já passou, não vai dar. Não vai acontecer, né? Você já entendeu que não vai ter como, você não vai ter tempo, ou não sei o que aconteceu na sua vida, mas hoje não vai rolar.
E aí, o que é o mínimo que eu posso fazer? Como que eu consigo voltar aos poucos? A atividade física é difícil também na nossa cabeça, porque o nosso cérebro ele é programado para a gente gastar o mínimo de energia possível por sobrevivência. Você sabe qual é o custo energético de ir até a academia, e ele é alto. E aí, se eu passei a última semana descansando, esse custo alto não vai ser tão gostoso assim. Para a maioria das pessoas é óbvio que existem exceções. Então, como é que eu volto? Se eu conheço uma pessoa que ficou resfriada por uma semana, o que eu digo para ela quando ela volta? Quando ela quer voltar e às vezes não consegue no primeiro dia? Quer dizer que ela não vai dar conta nunca? Não! Só quer dizer que nesse dia ela ainda não estava pronta para ir, ou ela ainda não estava recuperada o suficiente, ou sei lá, nesse dia ela podia estar com preguiça. E um dia que você está com preguiça não te torna uma pessoa preguiçosa. Um dia que você ainda está se recuperando não te torna uma pessoa doente, uma pessoa incapaz de fazer isso. Só quer dizer que nesse dia você não conseguiu fazer exatamente o que você programou. Mas, qual é o plano B? O que eu vou fazer amanhã? Se hoje não deu, ok. E amanhã? Quando a gente aprende a falar com uma voz de um pouco mais de carinho, a voz da autocompaixão mesmo, e a gente se trata com o carinho que a gente trata as pessoas que a gente ama, que eu espero que você trate com carinho, e que você fale para elas que você as ama, a gente consegue se acolher com muito mais facilidade e a gente consegue se perdoar com muito mais facilidade. E aí é muito mais fácil eu acordar amanhã e falar: hoje eu tô melhor, hoje eu consigo ir. E não ficar me culpando. E aí isso vai me sobrecarregar, isso vai me estressar. Provavelmente no outro dia isso vai ter um impacto em como eu vou me sentir. Ou eu vou levantar e vou por culpa. Ou talvez eu nem vá. Talvez esse estresse também me canse. Enfim, uma série de impactos na vida que, honestamente, eu acho que não vale o preço. Então, vamos tentar construir essa voz de um pouco mais de carinho com a gente, de um pouco mais de autocompaixão, de um pouco mais de autocuidado. Eu acho que ninguém precisa viver em sofrimento, muito menos quando é a gente mesmo que está causando esse sofrimento. Faz sentido pra você? Bom, meu nome é Luísa, eu sou psicóloga. Esse foi o nosso vídeo de hoje, um pouquinho sobre autocompaixão, sobre a gente se tratar com um pouco mais de carinho. E a gente se vê no próximo vídeo.